Na manhã de 1º de novembro de 2002, uma ligação chega aos 190. Uma jovem chora e diz ter encontrado os pais mortos dentro de casa. O endereço é Rua Carangola, 531, no Brooklyn, zona sul de São Paulo. Os policiais chegam ao sobrado e encontram Manfred Albert von Richthofen, 49 anos, e Marise Abdallah von Richthofen, 50 anos. Os dois estão no quarto do casal, mortos, com marcas de espancamento na cabeça. A filha do casal, Suzane Louise von Richthofen, 18 anos, está do lado de fora da casa. Ela relata aos policiais que chegou cedo pela manhã e encontrou a porta aberta. A hipótese inicial é de assalto seguido de homicídio. O Brooklyn é um dos bairros mais valorizados da zona sul de São Paulo. O sobrado da família von Richthofen tem 3 andares, piscina e está em uma rua tranquila de casas grandes. O crime parece fora do lugar. Manfred Albert von Richthofen era engenheiro formado na Alemanha. Havia chegado ao Brasil décadas antes e construído uma carreira sólida. Era sócio de uma empresa de consultoria técnica em São Paulo. Marise Abdallah von Richthofen era psiquiatra. Tinha consultório particular e atendia pacientes em São Paulo há mais de 20 anos. Os colegas a descreviam como dedicada e equilibrada. Suzane era estudante do 1º ano de Direito na Universidade Paulista. Tirava boas notas no colégio. Falava alemão e inglês. Para quem a conhecia, era a filha ideal de uma família bem-sucedida. Em 2001, Suzane começou a namorar Daniel Cravinhos de Paula e Silva, 21 anos. Ele não tinha curso superior, morava em bairro de classe média baixa e era descrito pelos pais de Suzane como influência negativa. Manfred e Marísia proibiam o namoro. Suzane ignorava a proibição. O delegado Domingos de Paulo Neto assume a investigação no mesmo dia. A cena do crime apresenta inconsistências. Não há sinais de arrombamento, nada de valor foi levado da casa. Suzane von Richthofen tem 18 anos, acabou de perder os pais. Ela está chorando na frente da casa. Em menos de 10 dias, ela vai confessar que planejou e executou o assassinato dos dois. A questão não é se ela fez. A questão é por quê. Suzane Louise von Richthofen conheceu Daniel Cravinhos em 2000, quando ela tinha 16 anos. Ele tinha 19. O relacionamento começou como um namoro comum. Em pouco tempo, os pais de Suzane passaram a se opor à relação. Manfred von Richthofen era engenheiro bem-sucedido. Marísia era psiquiatra. Os dois não aprovavam Daniel Cravinhos. Para eles, ele era de origem humilde, sem formação e sem perspectiva. Ao longo de 2001 e 2002, os conflitos dentro de casa aumentaram. Manfred e Marísia tentaram várias vezes encerrar o relacionamento. Suzane continuou namorando Daniel às escondidas. Segundo o processo criminal, foi Suzane quem primeiro sugeriu matar os pais. A proposta foi feita a Daniel Cravinhos. Daniel envolveu o irmão mais velho, Christian Cravinhos, 26 anos. Os 3 se reuniram várias vezes para planejar o crime. Escolheram barras de ferro como instrumento. O plano incluía simular um latrocínio para desviar a investigação. A data escolhida foi 31 de outubro de 2002, a noite de Halloween. Suzane jantou com os pais normalmente naquela noite. Antes de sair, ela desativou o alarme da casa e deixou a porta dos fundos destrancada. Na madrugada de 1º de novembro, Daniel e Christian entraram pela porta dos fundos. Manfred e Marísia estavam dormindo. Os irmãos Cravinhos usaram barras de ferro e toalhas para cometer os assassinatos. Após o crime, os 3 encenaram um cenário de latrocínio. Objetos de valor foram retirados da casa. A cena foi organizada para parecer uma invasão seguida de roubo. Depois da encenação, Suzane e Daniel foram a um motel. Em seguida, pararam em um fast food. Era a construção do álibi para as horas seguintes. Pela manhã, Suzane retornou à casa. Fingiu procurar o irmão Andreas em uma lan house. Essa busca fazia parte da encenação de uma filha que encontra os pais mortos ao chegar em casa. No 4º distrito policial, o delegado Domingos de Paulo Neto analisou o local do crime. Não havia sinais de arrombamento. O alarme estava desativado. A porta dos fundos estava aberta por dentro.
Dias depois do crime, Daniel Cravinhos comprou uma motocicleta. Pagou em dólares americanos em espécie. O dinheiro correspondia a uma quantia retirada da casa das vítimas. Era o primeiro erro concreto. A noite de 31 de outubro de 2002 era uma quinta-feira. Suzane informou aos pais que ficaria em casa. Daniel e Christian Cravinhos aguardavam do lado de fora. Por volta das 23 horas, Suzane desativou o sistema de alarme da casa. Em seguida, abriu a porta dos fundos para os dois irmãos. Manfred e Marísia dormiam no andar de cima. Daniel e Christian subiram as escadas. Carregavam barras de ferro. Manfred foi o primeiro a ser atacado no quarto do casal. Marísia von Richthofen foi atingida na sequência. O laudo do IML registrou múltiplas fraturas no crânio de ambas as vítimas. As causas da morte foram traumatismo crânioencefálico. Para garantir a morte, os agressores utilizaram toalhas para sufocar as vítimas. Suzane estava no andar de baixo durante os ataques. Ela não interveio. Após os assassinatos, os três encenaram um roubo. Joias, dinheiro e outros objetos de valor foram retirados da casa. As barras de ferro foram levadas pelos irmãos Cravinhos. Suzane e Daniel foram a um motel no bairro de Santo André. O registro de entrada consta nos arquivos do estabelecimento. O objetivo era construir um álibi. De manhã cedo, Suzane e Daniel pararam em um fast food. O ticket fiscal registrou o horário da compra. Cada passo estava sendo documentado, por escolha deles. Suzane retornou à casa e fingiu procurar o irmão Andréas em uma lan house próxima. Essa movimentação foi planejada para criar testemunhas. Andréas não sabia de nada. Suzane entrou na casa e encontrou os corpos dos pais. Ligou para 190. A chamada foi registrada às 10 horas e 47 minutos do dia 1º de novembro de 2002. Ela chorava ao telefone. Os peritos constataram a ausência de arrombamento em todas as entradas. O alarme havia sido desativado de dentro. Para o delegado Domingos de Paulo Neto, alguém da família abriu a porta. Dias depois, Daniel Cravinhos comprou uma motocicleta Honda em dinheiro vivo, dólares americanos em espécie. O vendedor achou estranho. Anotou o ocorrido. A polícia descobriu a transação em menos de 2 semanas. A compra da moto chamou atenção imediata. Daniel Cravinhos pagou $6.800 em espécie, uma quantia incompatível com sua renda declarada. O delegado Domingos de Paulo Neto ordenou a verificação de todas as movimentações financeiras dos suspeitos. A polícia rastreou a origem dos dólares. O dinheiro pertencia ao cofre da família von Richthofen. Manfred mantinha reservas em moeda estrangeira dentro da própria casa. Os investigadores constataram que o cofre havia sido aberto sem sinais de arrombamento. Alguém conhecia a combinação. Apenas membros da família tinham esse acesso. A polícia convocou Suzane para um segundo depoimento. Ela manteve a versão do latrocínio. Mas os detalhes que ela fornecia eram precisos demais. Horários, trajetos, sequência de eventos. Investigadores verificaram as câmeras do motel onde Suzane e Daniel afirmavam ter passado a madrugada. As imagens confirmaram a presença do casal. Mas os horários não fechavam com a versão apresentada. A delegacia pediu laudo sobre as barras de ferro encontradas na garagem. Os exames confirmaram. Havia sangue humano nas ferramentas. O tipo sanguíneo era compatível com o de Manfred e Marísia. A polícia identificou que as barras pertenciam a um conjunto de ferramentas da própria residência dos von Richthofen. Elas não haviam sido trazidas de fora. Os assassinos usaram material disponível na casa. O delegado Domingos de Paulo Neto reuniu a equipe. A hipótese de latrocínio havia sido descartada. A investigação passou a tratar o caso como homicídio planejado por pessoa próxima à família. Em 8 de novembro de 2002, a polícia conduziu Suzane, Daniel e Christian para interrogatórios simultâneos em salas separadas. A estratégia era comparar os depoimentos em tempo real. As versões começaram a divergir. Christian Cravinhos foi o primeiro a ceder. Após horas de interrogatório, ele confirmou a participação dos 3 no crime.
Disse que Suzane havia planejado tudo e aberto a porta da casa naquela noite. Em 9 de novembro de 2002, Suzane von Richthofen, Daniel Cravinhos e Christian Cravinhos foram presos. Suzane tinha 18 anos. Exatamente 8 dias haviam passado desde a morte dos pais. Em 8 de novembro de 2002, Suzane von Richthofen é levada para interrogatório na Delegacia de Homicídios de São Paulo. Ela tem 18 anos. 7 dias após a morte dos pais, ela ainda mantém a versão de que não sabe o que aconteceu. Christian Cravinhos foi o primeiro a confessar. Sob pressão dos investigadores, ele detalhou cada etapa da noite de 31 de outubro. Citou horários, armas e a presença de Suzane dentro da casa durante os assassinatos. Com a confissão de Christian em mãos, os investigadores confrontam Suzane. Ela confirma tudo. Diz que abriu a porta do sobrado para os irmãos Cravinhos naquela noite. Disse que esperou enquanto seus pais eram assassinados. O motivo declarado nas confissões é direto. Suzane queria a herança dos pais. Calculou que receberia aproximadamente 3 milhões de reais. Também alegou ressentimento contra Manfred e Marísia, por não aceitarem Daniel Cravinhos. Em 9 de novembro de 2002, os 3 são formalmente presos. Suzane von Richthofen, Daniel Cravinhos e Christian Cravinhos são indiciados por duplo homicídio qualificado. O caso domina os noticiários nacionais por semanas. O julgamento começa em julho de 2006, quase 4 anos após os crimes. O Tribunal do Júri de Santo André atrai a atenção nacional. Câmeras de televisão cobrem cada sessão. O promotor Roberto Tardelli conduz a acusação. Roberto Tardelli apresenta ao júri um argumento sistemático. Reconstituiu a linha do tempo da noite de 31 de outubro. Apresentou os laudos periciais, as confissões e as contradições nas versões iniciais de Suzane. A acusação durou 3 dias. O júri condena os 3 réus. Suzane von Richthofen recebe 39 anos de prisão. Daniel Cravinhos recebe 39 anos. Christian Cravinhos é condenado a 38 anos. É um dos julgamentos mais longos da história do Tribunal do Júri Paulista. A justiça também determina que Suzane é indigna de receber a herança dos pais. O patrimônio acumulado por Manfred e Marísia ao longo da vida passa para Andreas von Richthofen, o irmão mais novo. Suzane não recebe nada. O caso von Richthofen torna-se referência cultural no Brasil. A Ilana Cassoy publica o livro sobre o caso em 2004. Em 2023, a Globoplay lança a série documental. O crime é estudado em faculdades de Direito e Psicologia. Em 2023, Suzane von Richthofen é solta em regime aberto após cumprir mais de 20 anos de pena. Ela se casou dentro da prisão com um advogado, tem um filho. Vive sob identidade discreta em uma cidade do interior de São Paulo. Manfred e Maristia não voltam. Suzane von Richthofen hoje vive em liberdade, casada e mãe de um filho. Enquanto isso, Manfred e Maristia permanecem apenas como memórias de uma família destruída pela própria filha. O caso nos força a confrontar uma pergunta perturbadora. O que transforma uma jovem aparentemente normal incapaz de orquestrar a morte brutal dos próprios pais? Se você chegou até aqui, deixa o seu like, comenta o que você acha dessa pergunta e se inscreve no canal. Novos casos toda semana.